Será que você está educando ou será que você está educastrando o seu filho? Seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Eu me chamo Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho é, em relação a essa criação de filhos, uma visão da psicologia, uma visão junguiana, uma visão da correlação da linguagem do corpo, uma visão espiritual, um todo, uma visão holística, né? Porque aqui a gente acredita que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então a gente tem que ver as coisas de forma mais ampla. Então vamos lá. Mas antes da gente começar, eu queria sortear uma cartinha aqui para ver qual é a tua energia, qual é a energia de todo mundo que vai assistir essa aula aqui. Então vamos lá. E aí vou pedir que você reflita se você anda fazendo isso, tá? Então a cartinha de hoje é o seguinte: você nasceu para ser feliz, dedique-se à sua missão. Olha aí, né? É algo tão simples e às vezes a gente complica, né? A gente realmente veio para ser feliz, veio para cumprir a nossa missão e muitas vezes a gente complica aquilo que é simples, né? Às vezes até aquela expressão gosta de sofrer. Você já ouviu? Meu Deus, parece que essa pessoa gosta de sofrer. E isso de gostar de sofrer começa nas primeiras fases da infância. E a gente vai conversar sobre isso. Então vamos lá. A gente vai falar agora sobre as fases de desenvolvimento da criança, né? Basicamente três fases. A gente vai falar sobre as outras também, mas vai falar mais sobre as três principais fases, que seria a fase oral, do 0 aos 2 anos de idade, a fase anal e a fase fálica, tá? A gente vai falar sobre essas três fases, sobre outras também, até os 14 anos ali. Mas essa parte é muito importante. Inclusive, esse lugar, né, de meu Deus, parece que essa pessoa gosta de sofrer, vem de uma fase específica, ou seja, a forma com que a criança é criada é a forma com que ela vê a vida. Então, a gente é literalmente programado pelos nossos pais, basicamente do 0 aos 7 anos de idade, quando a gente está nessa energia da mãe ali ressoando. E a gente é programado. E é como se fosse um pendrive. Fica programado no pendrive e esse pendrive ele começa a tocar depois dos 14 anos de idade. Então, todo tipo de erro que tem na tua vida, todo tipo de problema que tem na tua vida, tem a ver também com o que foi programado lá. Mas como a gente tem uma visão espiritual, não é culpa dos pais. Você está aqui por algum motivo, você tem os seus karminhas também. A gente não sabe o que que você andou fazendo por aí pela sua eternidade. E a gente escolhe, né? A informação que a gente tem é que a gente escolhe nosso pai, nossa mãe e algumas coisas da nossa vida. Então a gente já vem sabendo, aí chega aqui e começa a reclamar. Então, na verdade, tá tudo certo. Inclusive, eu vou indicar alguns livros para você hoje, e o primeiro livro é As Cinco Feridas Emocionais. Ali fala que a gente escolhe os pais baseado exatamente nas feridas que a gente precisa aprender, precisa desenvolver para aprender a lidar da forma mais elevada. Então, vamos começar. A primeira fase é a fase oral. É uma das fases mais importantes, porque pensa só, o bebê está dentro da barriga da mãe, quentinho, seguro. Aí ele sai, é uma temperatura mais fria. Ele não entende que é ele, né? Ele acha ainda que é mãe. Ele fica totalmente perdido. E às vezes a mãe ela não se trabalhou para ser mãe, que é o mais comum, né? Essa mãe, ela não trabalhou os conteúdos internos dela. Então, quando ela vai criar uma criança, ela cria de forma instintiva, mas instintiva também baseado naquilo que ela viveu, naquilo que ela aprendeu, ou seja, ela passa adiante aquilo que ela aprendeu. Então, o que você aprendeu? Será que foi o mais elevado? Será que o que você aprendeu te fez sofrer? Será que o que você aprendeu te ajuda hoje na tua vida ou te atrapalha? Porque assim, tudo é aprendizado. Só que antes de se tornar aprendizado, tem que se tornar consciência, porque senão te atrapalha, tá? Então, é muito indicado que quando você venha o bebezinho, é muito importante que não seja cortado o cordão umbilical. É muito importante que deixe nascer a placenta, né? Aí nasce a placenta, pega o bebezinho, coloca no colo da mãe todo sujinho, não limpa o bebê, coloca o bebê aqui no colo da mãe
essa mãe olha nos olhos do bebezinho e fica ali pelo menos uns 20 minutos, meia hora, uma hora, né? Eu entendo que em vários casos não é possível, mas eu estou passando aqui o que seria ideal, né? E aí você adapta para a sua realidade. Aí você vai pensar, meu Deus, não fiz nada disso, né? Ferrei com meu filho. Não, na verdade. A gente atrai exatamente os pais que merecem e os pais que vão nos ajudar da forma mais elevada. Mas, se você tiver uma outra possibilidade de ser mãe, você pode fazer diferente. Você pode escolher diferente. Essa é a ideia, é consciência, sabe? Porque as coisas foram passadas de uma geração para outra geração exatamente assim, sem consciência. E agora você tem a possibilidade de, de ter essa consciência. Então, o ideal seria ficar ali nos olhos da mãe, né? Porque senão, quando o bebê, a não ser que aconteça algum problema com o bebê, que ele tenha que ser tirado por uma questão, sei lá, tem que fazer uma cirurgia ou algo do tipo, que também tem a ver com o karma ali da pessoa com que ela tem que viver, a não ser que seja assim, pensa só, tira, a criança fica perdida. Ela não entende quem ela é. Aí ela tem essa conexão com a mãe, ela não tem a conexão com o médico e com outras pessoas, nem com o pai ela tem a conexão tão forte que nem ela tem com a mãe. Então ela sai do útero e ela fica completamente perdida. Isso vai prejudicar ela lá na outra vida, que inclusive é um dos problemas disso aqui, ó, que eu tô usando, né? Eu tenho miopia e astigmatismo. A miopia Desculpa, o astigmatismo ele tem a ver com o nascimento. No momento que eu nasço, eu não entendo o meu nascimento, porque foi muito rupto esse corte assim com a mãe, né? Não teve um olhar profundo nos olhos, né? Não teve esse acolhimento, esse quentinho, porque era muito comum os partos serem assim, né? Então, tinha aquele lugar do parto humanizado em uma determinada época, onde tinha as parteiras. A gente até tem uma live aqui com a Karine, indico que você ouça, tá? Com as parteiras, aí depois teve a parte do hospital. Agora a gente está voltando para essa parte humanizada, né? Unindo a medicina com o conhecimento antigo, que é muito importante. Mas eu não entendi meu nascimento. E aí eu tenho astigmatismo, ou seja, astigmatismo é eu não vejo as coisas com clareza, porque eu não entendi esse nascimento. Então, tudo tem a ver. Então, quanto mais esse bebezinho fica ali com você, né? Muito cuidado com as fotos. Eu sei que você quer tirar foto, ter lembranças, mas o que que é mais importante será? A conexão, o viver agora, ou perder o tempo da conexão, traumatizar de alguma forma ali a criança, porque ela sai, aí você vai ficar preocupada com as fotos que você vai tirar e não com a criança que está ali? Quais são os nossos valores, né? Será que a gente não se perdeu muito com essa coisa tão maravilhosa chamada celular? Será que a gente acabou não se perdendo? E às vezes a gente está lá com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, e a gente fica o tempo inteiro preocupado em registrar o momento. Só que a gente não registra no nosso coração o presente aqui e agora. Aí a gente fica ou lá atrás depressivo, ou lá na frente ansioso, né? Então, se vai contratar alguém, é interessante que a pessoa entenda, né? Que seja um ambiente um pouquinho mais escuro, não tem aqueles flashes de luz, enfim, é interessante que você procure uma doula. Ela vai saber te conduzir da forma mais elevada. Inclusive, olhe a nossa live que eu tenho aqui com a Karine Sander, que ela é doula, né, uma profissional qualificada, que estudou para isso, que sabe o que está falando. Você vai entender melhor aqui o que eu estou dizendo, tá bom? Uma outra coisa interessante, quando vai amamentar o bebê, não fica amamentando e mexendo no celular, não fica conversando com as pessoas, não fica no meio de conversa, sai, senta no lugar, você e o bebê. Por quê? Senão a criança ela entende que ela não é importante. O que que você está fazendo? Você está dando mamar para a criança, né? Você está nutrindo ela. Aí você está nutrindo, só que você está dando atenção para outro lugar. A conexão entre a mãe e o bebê é os olhos. Aí você está olhando para outro lugar, você está focando em outro lugar. E você não está focando aqui. Aí a criança, ela cresce e ela pensa, eu não sou o suficiente para minha mãe, eu não recebi o suficiente da minha mãe. E aí, muitas vezes, ela fica se enchendo de comida. E, inclusive, na correlação da linguagem do corpo, é falado que, na verdade, você planta uma sementinha da obesidade na criança, quando você não dá mamar olhando nos olhos. Isso tanto na mamadeira, porque a criança pode mamar na mamadeira e você ficar olhando nos olhos dela,
tanto mama de leite, né? Uma outra pessoa também olhando nos olhos, mas é essa coisa muito perdida, né? E eu entendo porque a mulher, ela saiu de um lugar onde ela tinha todo o tempo do mundo para a criança, para ela dar conta de 30 mil coisas. Então, ela tá ali com a criança, só que ela tá pensando em 30 mil outros assuntos. Só que, acho que vai chegar uma hora que a gente vai ter que se questionar. Será que a gente vai passar a vida, a mulher, querendo ser boa em 30 mil coisas? Eu até vi um vídeo hoje sobre isso, que dizem, né, que a gente pode ser boa em tudo, mas na vida real, aquilo que você foca, você expande. E quando você tem muita coisa, você não foca em nada. Então, nada expande de verdade. Então, a criança, se você quer ser mãe, ela demanda uma atenção maior, né? Se você não quer ser mãe, tem formas de você controlar isso, a não ser que você já tenha combinado lá e vem a gravidez, né? Tem muitos casos de mulheres que fizeram laqueadura que ficam grávidas, mulheres que tomaram pílula e ficam grávidas, que não entende, né? Aí a gente já vai para a parte espiritual, porque aqui somos espiritualizadas e já entendemos esse outro lado, né? Entendemos que a vida não é só corpo, né? Nós somos uma alma, né? Somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Mas, enfim, é bem interessante cuidar dessa parte. Uma outra coisa interessante, não tirar o mamar de soco. Porque o mamar da criança, ela entende que é o direito dela, né? O direito da vida. Porque se ela está sendo alimentada, ela vai se manter viva. Se ela ficar sem comida, ela pode morrer, né? Então, ela perde. Se você tira de soco, se você não vai tirando aos poucos, você é como se você manda uma informação para ela tirar o meu direito. Aí ela vai viver a vida dela achando que ela não tem direito de adquirir as coisas dela, achando que ela não tem direito de se nutrir, porque ela já vai ficar com aquele déficit ali de nutrição, sabe? Mas assim, tá tudo certo, porque normalmente quando isso acontece, a pessoa ela tende a sublimar as coisas. Então, por exemplo, se ela teve algum problema nessa fase oral, ela pode sublimar. Sublimar é você pegar o ruim e transformar em bom, ou seja, se eu tive uma fase não tão positiva com essa parte da voz, eu vou sublimar. Fazendo o quê? Por exemplo, sou palestrante, sou terapeuta, uso a voz para falar. Uma cantora, né? Quantos cantores maravilhosos tem? Muitos deles podem ter dado ruim nessa fase oral. Uma advogada, né? Uma advogada que vai lá, que defende a verdade, defende os clientes, defende o que ela quer, ela usa a voz para conseguir o que ela quer. Então, a gente chama de sublimar. Você sublima aquilo que tem de ruim. Uma outra coisa interessante, né? Por mais que é muito importante o mamar para a criança, se você conseguir no peito, maravilhoso. Se não conseguir, tá tudo certo, porque aqui, que nem eu comentei, tem essa visão espiritualizada, cada ser nasce aonde tem que nascer e as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Mas o que acontece? Se a criança mama depois dos 2 anos, ela se torna folgada. Eu mamei bastante. O que que seria esse folgado? Esse folgado são atitudes pequenas, que pode ser algo, é, que na verdade pode ser algo muito pequeno, pode ser algo expansivo. Então, você pode ter um sentimento que você, sei lá, tem tantos anos e não saiu da casa dos pais, acha que não consegue sozinha. Às vezes é folgado mesmo com os amigos, com as pessoas próximas, né? Acha que os outros têm a obrigação de fazer por você. Ou você pode ser uma pessoa que foi para a tua vida, é independente, mas tem vários pensamentos ali, ó, te enchendo o saco, que não faz com que você alcance de verdade o que você quer. Porque você acha que o outro é culpado. Um problema muito grande que a gente tem na humanidade é da autorresponsabilidade, na verdade, da falta dela, né? Então, eu acho que tudo o que acontece comigo é o outro. O chefe me demitiu, foi o chefe que me demitiu. O meu namorado me traiu, foi o meu namorado que me traiu. Mas, na verdade, a gente atrai toda a nossa realidade. A gente tem um campo eletromagnético. Então, essa falta de autorresponsabilidade pode vir dali também. Tá bom? Então, a falta desse mamar é ruim. Esse mamar demais é ruim. Isso é a vida. Equilíbrio. Quando você segue o caminho do meio, você tem muito mais chances de acertar na vida do que ficar sempre no 8 ou no 80. Inclusive, tem um vídeo muito legal. Tem uma live muito legal lá no Instagram que chama 880. Olha lá no feed, tá? Meu Instagram é Jéssica Fogaca LC. Eu vou deixar aqui embaixo para você dar uma olhada. Tá bem interessante aquela live.
Uma outra, uma outra informação bem importante: crianças que nascem com um cordão umbilical amarrado no pescoço. Não sei se foi o seu caso, ou o caso da sua mãe, da sua filha, do seu filho, de alguém que você conhece, do seu marido, namorado, namorada. Mas quando a criança ela nasce com o cordão enrolado no pescoço, tem a ver com uma questão espiritual também. É como se ela vem com uma missão tão grande, mas tão grande, que ela não sabe se ela vai conseguir cumprir. Então, inconscientemente, é como se ela quer voltar. Ela diz: Não, acho que eu não sei, acho que eu escolhi meio errado, acho que eu quero voltar, acho que eu não tô querendo ficar aqui. Ela nasce com esse cordão enrolado, ou seja, é pesado para ela essa missão, ela não sabe se ela vai conseguir carregar, né? Então, todas as pessoas que têm isso, é bem interessante observar se você está vivendo a sua missão, porque o mundo precisa de você. Você tem coisas incríveis para fazer aqui no mundo que talvez você nem tenha descoberto ainda, tá? E claro que pessoas que também não nasceram cordão umbilical têm missões maravilhosas também, tá? Mas aqui, que nem eu falei, uma visão onde a gente vai trazendo alguns aspectos aqui para você, tá bom? Aí você pode perguntar, tá, mas as pessoas que têm essa missão maravilhosa e que não nasceram com esse cordão enrolado, é que elas têm uma visão perante isso mais leve, elas estão, quem sabe, um pouco mais confiantes em relação a isso e digamos que elas não desistiram de voltar no primeiro momento, tá? Uma outra coisa importante que acontece bastante, né, a questão da dilatação. Aqui a gente está usando uma visão espiritual. Nessa live que eu fiz com a Karine, que ficou salva aqui no YouTube, ela fala sobre o real motivo da falta de dilatação das mulheres. Por isso que a aula com ela e essa aqui são complementos, porque são duas visões diferentes, mas que elas se complementam, tá? Então, assim, na correlação da linguagem do corpo, a gente entende que falta de dilatação da mulher é falta do pai da criança. É como se essa mãe ela se sentiu um pouco sozinha na gestação. E às vezes pode ser que esse pai realmente foi fisicamente ausente, e às vezes esse pai pode ter sido emocionalmente ausente, né? Às vezes essa mãe se sentia com toda a responsabilidade, não sabia que podia contar, né? Então, é uma representação aí, tá? Mas lembrando assim, se você se identificar em algum desses aspectos, é muito importante que você busque, que você marque, por exemplo, um atendimento de terapia quântica comigo, porque aí a gente vai conseguir ir a fundo e entender o que que tem por trás, porque é por isso que a gente busca um outro profissional, porque o outro profissional consegue ver coisas que a gente não vê. É que nem eu, tem coisas que eu consigo me terapeutizar, porque eu tenho várias técnicas, tenho anos de experiência, eu consigo ver certas coisas que às vezes as pessoas não conseguem. Mas eu vou para minha terapia, é uma outra pessoa que me atende. Porque às vezes ela me fala alguma coisa, eu digo, não, não, isso não aconteceu, isso não, que é a negação, né? A famosa negação. Eu não quero ver ainda, eu acho que eu não estou pronta, aí eu começo a negar. Aí eu vou lá na minha terapeuta, ela fala, olha, mas se você ver por esse ângulo, que a gente leva tudo ao pé da letra, né? Eu falo, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, uma outra pessoa nos ajudando é muito importante, tá bom? É, uma coisa interessante também, quando o leite da mulher empedra, ou quando a criança não quer mais o leite antes da hora, tem muito a ver com uma mãe dinâmica. Porque assim, o leite, por mais que a gente não saiba o gosto que ele tem, a criança ela sente o gosto do leite, no gosto do leite ela sente se a mãe está se sentindo totalmente confortável a nutrir ela ou se a mãe está incomodada ao nutrir ela. Então vamos lá. Se você for muito sincera com você, pensa só, você tinha a tua vida, você fazia o que você queria, né? Você não tinha uma certa responsabilidade, você não tinha um grude colado em você. Aí do nada você se torna mãe. Por um tempo você não consegue fazer outras coisas, você não consegue muitas vezes dormir direito, que não precisa acontecer, tá? Questão de crença, questão de maternidade também. Vai na terapia quântica pra gente tirar essas crenças de vocês. Porque a mãe, ela pode dormir sim. Mas enfim, em um determinado momento ali, quando o bebê nasce, ele precisa mamar de 2 em 2 horas, enfim, né? Cada médico indica de um jeito. Então, depende mais de você, né? O teu corpo não vai ser o mesmo. Então, se você não tem uma relação boa com a autoestima, já ferra com tudo. Então, muitas vezes essa mãe, ela queria muito engravidar, mas ela se sente traída. Ela pensa, poxa, esse serzinho eu amo, mas ele tá me sugando, né? Ele
nossa, meu corpo tá diferente, minhas coisas estão diferentes, meu relacionamento mudou, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer minhas coisas. Então, é como se fosse um sentimento de traição, sabe? E também porque essas mulheres, elas são mais dinâmicas. Então, sabe aquela história que dizem que tem mulher que realmente veio para ser mãe? Eu acredito que isso é muito real. Porque essas mulheres é como se nessa fase elas não se importam. Elas lidam melhor com esse lugar, né? Que chega até a ser de anulação, mas é um tipo de anulação por amor. Eu estou me anulando porque eu sei que você precisa agora, né? Mas muitas vezes as mães se perdem e passa aquele prazo de total dependência da criança e ela segue em um processo de anulação. Aí depois ela fica depressiva, né? Porque ela não sabe quem ela é. Às vezes eu pergunto, quem você é? Mãe da fulana. Não, qual o seu nome? Quem você é? Qual é o teu CPF? Ser mãe da fulana é um dos aspectos. Então, tem mulheres que levam tranquilo esse lugar. E tem mulheres não. Tem mulheres que são mais dinâmicas, que gostam de trabalhar, que já têm a sua missão de vida muito definida. Então, ela, inconscientemente, ela pensa: eu te amo, mas eu tô perdendo tempo. Eu te amo, mas eu tô perdendo tempo. Eu te amo, mas eu podia estar trabalhando. Eu te amo, mas eu tô me sentindo feia. Eu te amo, mas eu não tô conseguindo dormir. Então, gera uma relação, por mais que muitas vezes as mães não consigam assumir ou nem vejam, que é ódio, amor e ódio. Ou seja, eu te amo. Só que quando você tá lá 3 noites sem dormir e o bebê chora e não te deixa dormir, será que você sente amor ou ódio? E tá tudo bem, a gente precisa normalizar, porque a relação com a nossa família é uma relação de amor e ódio. Até porque, se a gente for para esse lado espiritual, a gente não sabe o que aquele serzinho bonitinho, inocente já fez contra você para vir ali como seu filho. A gente não sabe, tá bom? Então, bem interessante observar isso. Então, mamães dinâmicas, trabalhem na terapia para que você possa, talvez, lidar da forma mais elevada até esses 2 anos, onde a criança precisa mais de você, tá bom? Uma outra coisa interessante, tem alguns clientes, tem alguns bebês que nascem na bolsa, né? Na bolsa. Tem alguns clientes que nascem na bolsa, né? Ele não fura, não estoura a bolsa, nasce na bolsinha. Normalmente esses clientes que nascem, oh meu Deus, clientes, esses bebês que podem se tornar clientes depois, né? Ai, socorro. Normalmente esses bebês, eles têm uma mãe que é muito apegada. Então, inconscientemente, é como se essa mãe está dizendo, não, eu não quero soltar o meu filho, porque esse mundo é perigoso, né? Normalmente é uma mãe que vai super proteger a criança. Isso é muito perigoso. Ser negligente e super proteger atrapalha praticamente nos mesmos níveis a pessoa, tá? Porque os dois geram muitas vezes um complexo de inferioridade ali, tá? Mas claro que tem que fazer uma análise individual, ver qual é a questão, mas basicamente essa negligência e essa superproteção é ruim para a criança que vai virar adulto e vai se desenvolver praticamente no mesmo nível, tá bom? Vamos lá. Aí a gente tem uma outra fase, que é a fase oral. A fase oral é literalmente a fase onde a criança já está entendendo que ela é ela. Ela já não acha que ela é a mãe, né? Então, normalmente, com 2 anos, a criança ela já está falando alguma coisa. Mas lembrando que tem algumas crianças, por exemplo, criança cristal, ela demora para falar. Inclusive, tem um livro que eu vou te indicar que fala um pouquinho sobre as crianças que estão encarnando no nosso mundo de um tempo para cá. Vai ficar virado, mas é um livro da Cristina Cairo, que chama Tote, Hospital do Futuro, tá? Tem na Amazon, tem acho que em outros lugares também, e tem um site da Cristina Cairo, e tem também fisicamente na escola de linguagem do corpo da Cristina Cairo aqui em São Paulo, tá? Que fica lá na Vila Mariana, tá bom? Se você entrar ali na internet, você vai ver o endereço. Então, eles têm os livros dela lá fisicamente. Nesse livro fala sobre as diferenças das crianças, né? Então, uma coisa que a gente também precisa entender é que não dá mais para criar as crianças hoje como elas eram criadas antes. Nem na geração dos nossos pais, nem na nossa, e muito menos na geração dos nossos avós. Porque elas estão vindo de outros lugares para elevar o nosso planeta, porque a gente sozinho não está conseguindo. Então veio gente de fora, teve que vir, tivemos que terceirizar
crianças maravilhosas para mudar a nossa mentalidade, porque a gente estava correndo atrás do rabo e não estava conseguindo evoluir a tempo, né? Porque o ser humano ele tem um poder gigantesco. Outros lugares para evoluir precisam que a gente evolua também. Inclusive, eu tenho um curso muito legal que chama Box Quântico. Esse curso você recebe na sua casa, um box terapêutico onde você coloca em prática e aonde você aprende a se transformar de uma mulher comum para uma mulher de alto valor. E esse box você ganha acesso a um curso 100% gravado, acesso por um ano, aonde a gente tem 9 módulos. 9 módulos aonde eu trago para você toda a minha experiência de 10 anos aí, que fez toda a diferença, porque a vida é como se ela fosse um jogo. Se você sabe jogar, você tende a ganhar. Se você não sabe as regras, se você não sabe jogar, você tende a perder, tende a fracassar. E é basicamente isso que a gente está fazendo, reencarnando e reencarnando, né? Vai para a vida, cai na entrevida. Vai para a vida, cai na entrevida. Então, esse curso ele é muito interessante, fora que de tempo em tempo eu abro também a mentoria, né? Daí seria um outro curso, onde a gente faz junto, de 4 a 6 mentorias, aí eu faço um combo. Né? Tem a nossa mentoria, normalmente é toda segunda-feira. Você fica ligado lá no Instagram para ver quando que vai abrir mentorias. Então, tem a opção só do curso, né? 100% online, que você pode adquirir, você pode estudar, você pode trazer esse autoconhecimento, tem várias ferramentas legais lá. E de tempo em tempo eu abro vagas, né? E daí eu junto esses três aqui: o box na sua casa, o curso e ainda as mentorias. Na mentoria a gente faz várias aulas de reprogramação, faz a metodologia juntas, enfim, é incrível, tá? Tenho vários depoimentos muito legais sobre, então fica ligadinho nas vagas, tá? Mas enfim. De tempo em tempo, eu abro vagas para o nosso programa, tá? E o programa online, o curso 100% online, ele fica sempre disponível, tá? Mas o outro não, é de tempo em tempo. Ah, Jéssica, mas se eu quiser agora online, depois eu posso fazer outro? Pode, inclusive a gente abate o valor da diferença e tá tudo certo, tá bom? Mas vamos lá. Então, essa questão da mãe tem que cuidar, tem que. Não, voltamos no 2 a 4 anos já, né? O terapeuta se perdeu. Então, de 2 a 4 anos, a gente entra na fase oral, na fase anal. A fase anal é a fase onde a criança se apaixona pelo cocô. Ou seja, ela já entendeu que ela é ela. Ela entendeu que ela não é mais a mãe, porque na fase até 2 anos a mãe é o foco. Inclusive, não é que o pai não é importante, é claro que o pai é importante, mas a mãe, ela é muito mais necessária para a criança ali por causa do mamar. Claro que o pai é muito importante também, tá? Só que a criança ainda não ressoa no pai. Então, a gente tem uma relação, a gente tem um conhecimento que vem da correlação da linguagem do corpo, que a criança, ela ressoa a mãe até os 7 anos de idade e ressoa o pai dos 7,5 até os 14,5. Ou seja, ela vai ressoar todas as emoções da mãe para entender o emocional, entender as emoções dela, aprender sobre paciência, aprender sobre tudo que tem a ver com esse nosso lado feminino. E aí, automaticamente, ela desenvolve o hemisfério direito cerebral dela. Depois desse 7,5, ela começa a ressoar no pai, ou seja, tudo do pai, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, para aprender esse lado racional, para aprender a lógica, né? E aí, automaticamente, ela desenvolve esse hemisfério cerebral esquerdo no cérebro dela. E aí, depois, ela vai para a vida. Então, de 2 a 4 anos, ela ainda ressoa na mãe. Então, quando ela entende que ela é ela, ela entende que ela está produzindo alguma coisa. Ela está tendo o corpinho dela, a barriguinha dela, é uma fábrica e ela produziu uma coisa, que é um cocô. E ela entende que aquele cocô é um produto. Um produto. Que nem agora eu vou começar a produzir canetas de diamante, por exemplo. É um produto. Eu criei o meu produto. Aí eu chego para minha mãe, para meu pai. E eu digo assim, ó, criei um produto. Aí eles olham, ai, que nojo esse produto. Aí você fica com nojo do produto. Só que o produto vem de você. Você entende? Então, a forma com que os pais vão lidar com o cocô da criança é a forma que essa criança vai sentir que o produto dela é aceito.
automaticamente, se o produto dela é aceito, ela tende a ter uma autoestima bem interessante. Agora, se o produto dela, aquilo que ela faz não é bom, ela vai para a vida realmente entendendo que o que ela faz não é bom, que ela não é o suficiente para o namorado, para a namorada, que ela não é o suficiente no trabalho, que ela não é bonita, enfim, gera vários complexos aí, né? Então, eu sei que às vezes é desafiador, porque tem vários casos que as crianças pegam um cocô, esfregam nas coisas, enfim. Mas assim, é literalmente fingir demência e lidar muito bem, porque é o produto da criança. É uma fase, assim, crucial, que você precisa ter bastante cuidado, tá bom? Mesmo no susto, porque às vezes você vê no susto, aí a tua amígdala cerebral aqui, ó, vai agir no instinto, vai ficar bravo, vai bater, vai gritar, então para. Mas para isso precisa se terapeutizar, né? Então vai lá na terapia quântica se terapeutizar, para olhar e pensar, meu Deus, é uma criança. Eu tenho consciência. Ela não. Ela está desenvolvendo a consciência. E a consciência que ela está desenvolvendo é baseada na minha. Então, qual é a minha? Eu vou agir igual uma criança de 2 anos, 2, 3, 4 anos, ou eu vou agir igual uma adulta? Né? Então, isso que a gente tem que entender. É que nem quando o bichinho, o gato, o cachorro faz arte, né? Às vezes tem pessoas que dão no bicho, gritam. O bicho é um bicho. Ele não tem a consciência que você tem. E às vezes a gente age que nem ele batendo, gritando. Você entende? Ele tem instinto, ele vai fazer o que ele quer. A verdade é essa, ele não tem ego, que nem a gente tem. Então, muito cuidado com essa fase, tá? Então, a criança vai entender, por exemplo, não sou boa, meu produto não foi aceito, meu produto foi rejeitado, e desenvolve automaticamente uma baixa estima. Quando essa fase, ela não é bonitinha, quando dá ruim, a pessoa pode desenvolver intestino preso. Vai observando aí se você tem alguma dessas coisas que eu vou falar aqui. Será que você tem intestino preso? Será que você é uma pessoa muito controladora? Será que você tem características narcisistas? Olha isso. Será que você é um pouco possessiva, né? Será que você é acumuladora? E será que você tem hemorroida? Né? Outras características, a pessoa ela tende a começar e não terminar as coisas. Ela pode gerar um complexo de inferioridade, porque, claro, eu criei meu produto, eu nem sei quem eu sou, mas eu criei meu produto. Tem alguém ali que pode sorrir e dizer, nossa, que lindo, e isso validar, e eu me sentir bem, como dizer, nossa, que nojo, fedido, ai, nojento. Tá entendendo? Isso vai para a vida. Como que não vai gerar um complexo de inferioridade? Não tem como. Se um adulto chega para você e age assim, já gera toda uma crise existencial. Imagina uma criança. Porque a criança é como se fosse um pendrive, tá? Não tem nada no pendrive. Digamos que o pendrive está aqui, o ambiente do pendrive está aqui, não tem nada. É os pais que vão gravar. Então, o que o pai gravou ficou. O bom é que na vida adulta você pode procurar uma terapeuta quântica para que ela possa reprogramar o que os pais programaram, adequar da forma mais elevada, tá bom? Uma outra coisa interessante também, por acaso você é do tipo de pessoa que quando alguém te elogia, você acha que é mentira, ou você acha, ai, o que que essa pessoa está querendo com isso? Isso tem a ver com essa fase também, porque muitas vezes as pessoas estão sendo verdadeiras e você não confia, né? Então a pessoa chega para você, nossa, como você tá bonita hoje? O que que será que tá querendo? Ai, nem tô bonita nada, sabe? Então, olha aí, complexo de inferioridade, né? Então, essas fases, elas são cruciais, né? Elas são muito, 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 muito importantes. É bem interessante a gente observar também que ali por 3, 4 anos a criança começa a criar a própria personalidade. Então é a fase que normalmente ela gosta de usar as roupinhas dela. E normalmente as roupinhas dela, segundo nós adultos, não combina muito. Então, eu já tive várias clientes assim que falavam, Jéssica, ela quer sair de fantasia, ela quer sair, sei lá, tá 0 graus, ela quer sair com um biquíni, enfim. Então, quando é algo assim, por exemplo, tá 0 graus, a criança quer sair com um biquíni, você sabe que não vai dar certo, né? Então, você vai lá, coloca uma roupa nela. Mas tem coisas que às vezes você não vai deixar só porque você sente vergonha do outro. Aí você vai estar mais preocupado com o que o outro vai pensar do que fazer com que essa filha, com que esse filho desenvolva uma personalidade onde ela entende que ela pode ser ela.
Então, muito cuidado. Quando você não quiser deixar a criança usar uma combinação específica, se questiona: eu estou fazendo isso porque isso vai prejudicar ela, ou eu estou fazendo isso porque eu vou ficar com vergonha do que os outros vão pensar? Porque aí essa mãe precisa de terapia também, porque essa mãe também foi podada e essa mãe está tentando podar também, tá bom? Então, é bem interessante você deixar, assim, em alguns momentos, essa criança escolher a roupa dela, incentivar, tipo, abrir o roupeiro e dizer, filha, o que você acha? Qual roupa você escolheria? O que você acha disso? Estimula, né? Não é assim? Pensa só. Você tem uma parceria, você tem uma empresa com alguém. E aí você tem uma sócia que ela não te pergunta nada. Ela decide por conta própria. Como que você vai se sentir? Né? Você não vai se sentir menor, você não vai se sentir inferior, você não vai sentir como se você não tivesse voz, como se aquela empresa nem sua fosse, né? E já uma sócia diferente que pergunta a tua opinião, antes de assinar qualquer tipo de contrato, pergunta o que você acha, vocês sentam juntos, é outro tipo de relação. E às vezes os pais, como a criança ela é pequenininha, eles olham a criança como inferior. A criança não é inferior, a criança é menor, numa questão de tamanho, mas ela é uma alma. Só que é uma alma que está presa no corpo de criança, da mesma forma que nós somos adultos e estamos presos no corpo de adulto. Mas é uma alma, merece o mesmo respeito. Só que essa criança precisa ser educada. E aí que entra. Tudo isso que eu estou falando, eu vou pedir que você observe. Será que essa criança está sendo educada? Ou será que essa criança está sendo educastrada? Né? Gritar, criar a criança na base de grito. Meu Deus, eu era criada na base de grito. E eu tenho uma questão muito forte com barulho. Mas eu tenho também por quê? Depois de adulta, eu descobri eu sou uma pessoa altamente sensível. Esse livro é bem interessante. Pessoas altamente sensíveis. Coloca lá no Google, que deve ter em N lugares para vender. Aí fala assim: como lidar com o excesso de estímulos emocionais e usar a sensibilidade a seu favor. Ou seja, eu sempre fui sensível. Eu sempre notei que eu era mais sensível que outras crianças. Só que eu não fui criada de uma forma onde essa sensibilidade foi trabalhada, né? Eu passei a vida achando que eu era errada, achando que eu tinha algum problema. Porque a sensibilidade não é um problema, mas é algo que você precisa aprender a lidar. Então, eu nunca fui uma pessoa que eu gostava que ficasse me abraçando, que ficasse me beijando. Características bem autistas mesmo, porque uma criança altamente sensível, ela não é autista em si, mas ela tem características autistas, tá? Então, uma criança que tinha muito problema com barulho, que não gostava de barulho, não gostava de ficar no meio de muita gente. Então, são coisas que eu não entendia. E como eu via, por exemplo, ali quando fui para a fase das festinhas, né? As pessoas bebiam, iam para festa, faziam várias coisas, não que isso seja certo, tá? Porque isso também tem a fase oral. Se você bebe, se você fuma, se você tem essa necessidade, até uma necessidade sexual oral, é porque deu ruim lá com a mãe. Faltou nutrição e você tenta compensar com a comida, com o cigarro, com a bebida, tá? Mas enfim, eu via as pessoas ali na balada, naquele barulho, gostando, dançando, e eu olhava e pensava, meu Deus, mas eu tive um problema, como que eu não gosto disso? Eu devo ter algum problema, né? Não deve ser normal. Olha que doido, ou seja, por mais que eu tive algumas coisas ali na fase oral, eu sempre fui para comida. Eu nunca fui para bebida, nunca usei droga, nunca tive nada nesse aspecto. E eu me culpava porque, poxa, como assim eu não estou sendo igual a todo mundo? Olha como a gente, enfim, confunde as coisas ao longo da vida, né? Hoje eu olho para trás e penso, nossa, Jéssica, ainda bem que você não fez isso. Porque não fazia sentido para mim. Enfim, então, a criança, você tem que observar se ela é mais introspectiva, se ela é mais extrovertida. Observa se tem algum nível de autismo. Observa se tem nível de sensibilidade, porque isso pode ser trabalhado, porque eu sofri muito. Uma pessoa que tem características autistas, uma pessoa que é sensível, ela não lida com as coisas e com a vida da mesma forma que os outros. E aí os pais vão olhar para a criança e vão dizer, ai, nojenta, mimada, é, não vai chamar de sensível, né? Mas, enfim, tímida. Mas a criança não é tímida. Aí você fica falando para ela coisas e lembra, o, o pendrive, ele tá vazio. Tudo que você colocar ali, ela vai achar que é. Então, você fica chamando de teimosa, gravou, eu sou teimosa. Ela incorpora a teimosia, né? Ela incorpora a teimosia.
tinhosa, braba, nojenta, ela incorpora e ela se torna aquilo, porque ela pensa, se esse é meu pai, se essa é minha mãe, e eles estão falando isso de mim, eu sou isso porque eu amo eles, não tem um discernimento do que é bom e o que é ruim. Coloca uma criança dirigir de 2 anos, vê se ela vai ter discernimento de quando ela tem que andar, quando que ela não tem que andar. Entende? Então é isso. A gente tem consciência, mas às vezes a gente age igual uma criança, com a consciência da criança. A gente não percebe o que está acontecendo à nossa volta e age igual uma criança, tá? Então, observa, principalmente nesses 3, 4 anos ali, que vai começar a aparecer certas características e você vai começar a ver para direcionar. Porque, na verdade, as escolas de hoje, elas colocam todo mundo numa classe, todo mundo igual. Mas será que isso é o mais elevado, né? Sei lá, muita coisa que eu aprendi na escola eu não uso hoje, não tem nada a ver comigo. E eu sofri muito, por exemplo, a matemática. Eu nunca fui dessa parte, eu sempre sofri muito, porque eu sempre fui intuitiva, né? Eu canalizo técnicas, eu sou desse lado intuitivo, por isso que eu sou altamente sensível. Isso me ajuda em N formas, me ajuda no meu trabalho, me ajuda na vida, me ajuda com a minha missão. Se eu tivesse sido conduzida, eu não levaria 28 anos para me encontrar, 25 anos para me encontrar, sabe? Enfim, observe seus filhos, não tenha medo de procurar ajuda, não tenha medo de observar o que está acontecendo, porque ele veio daquele jeitinho, porque ele precisa daquele jeitinho para desenvolver certas coisas, tá? Quando a gente tem essa visão espiritual, fica tudo mais leve, fica tudo mais fácil. Aí a gente vai também para a fase fálica, que é uma das fases também mais importantes, porque a fase fálica é como se fosse a fase sexual da criança, onde ela entende, o menininho entende que ele tem um pênis, a menininha entende que ela tem uma vagina, e eles querem se descobrir, eles querem ver o que é aquilo. Mas aí o que acontece? O ideal seria não deixar a criança se masturbar, porque é muito normal o menininho ficar mexendo, porque ele mexe e ele sente uma coisa diferente e ele fica mexendo. Só que não é o mais elevado, porque ele ainda não está pronto para isso. E a menininha também, às vezes, você vê nas escolas, ela para na classe, na quina da classe, e ela começa a se esfregar. Ou no cavalinho de brinquedo, enfim. Só que o que acontece? Se você chegar para a criança e você brigar, ai, sai daí, para com isso, não, vai dar ruim, né? Se você deixar, vai dar ruim, lembra? Não dá para ser 80, equilíbrio. Então, como que você faz isso? Você tem que tirar a criança do prazer e trazer outro. Então, você vê que a criança está ali se masturbando, você fala, fulano, Pedrinho, vem cá, tem um picolé para você. Pode ser um picolé de fruta, tá? Pode ser saudável. Fulano, vamos na pracinha? Filho, vamos ver desenho? Automaticamente ele vai sair dali e ele vai fazer outra coisa como se nada fosse. É assim que se transfere essa fase sexual, onde ele vai entendendo que ele está sentindo um certo prazer, só que a criança não tem libido ainda, por isso que não pode deixar de desenvolver. Inclusive, crianças que são abusadas, elas tendem a ser mais brabas e violentas, porque foi estimulado algo nela que ela ainda não tinha. Então, se não tem libido, você vai desenvolver outra parte do corpo, vai lá para os rins, vai lá para adrenal, vai lá desenvolver cortisol, vai lá fazer coisas que ainda não é o tempo, tá bom? Essa fase é uma fase que normalmente tira os pais, a criança tira os pais do sério, porque é a fase que mexe com a sexualidade dos pais. Então, se os pais têm uma sexualidade ok, essa fase vai ser mais ok. Se os pais não estão com essa fase ok, vai ser uma fase bem complicada, porque a criança vai ressoar, e nesse caso ela vai ressoar essa parte da mãe, essa sexualidade da mãe, né? Então, como que tá? Inclusive, uma coisa bem importante também, uma informação, quando a criança fica muito com o dedo na boca, independente ali da idade inicial, essa mãe tá carente, porque ela tá ressoando a mãe, entende? Então, essa mãe tá carente. Então, observa que tipo de carência é essa para que você possa resolver, tá bom? Porque essa criança até os 7 anos, ela vai mostrar quem você é lá dentro, lá no inconsciente. E dos 7 aos 14, essa criança vai mostrar quem é o pai, lá dentro, no inconsciente, o que ele não vê. Então, os filhos,
eles não são só a continuação do nosso legado perante a vida, eles são um espelho mostrando quem você é. Então, tem até uma frase que fala: se os pais são calmos, a criança será calma. Se os pais são agitados, as crianças vão ser agitadas. Aí você pode pensar: não, eu sou calma e meu filho é terrível. É que por dentro você reprime alguma coisa. E a criança está mostrando para você o que você é, tá bom? Esse é um conhecimento egípcio muito antigo. E às vezes também, né, a gente, por ser um conhecimento antigo, a gente pensa, ah, inadequado, não vale mais. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque às vezes coisas que foram criadas hoje em dia que é o inadequado. Às vezes lá atrás está a origem daquilo que a gente tem que fazer. Mas quando a gente tem sabedoria, a gente adequa. Eu pego o antigo, eu pego o novo e eu transformo numa terceira coisa para ser da forma mais elevada, tá? Então, aquela forma rígida, extremamente rígida que as crianças eram criadas, não era a forma mais elevada. Mas agora, muito liberal, muito pode tudo, os filhos mandando os pais, também não é. Então, como que a gente vai voltar para o centro? Como que a gente vai pegar as rédeas, né? Porque lembrando, a criança está te mostrando aquilo que você esconde, aquilo que você tá, aquilo que você introjetou, aquilo que está lá dentro de você, tá bom? É... É uma fase também que tem que ter bastante paciência, porque é uma fase, como é uma fase exploratória, a criança vai querer entender. Então a menina vai arrancar a cabeça da boneca. Aí você vai lá e paga R$ 1.000 a boneca e ela arranca a cabeça da boneca. Aí você vai lá e xinga, xinga a criança, né? Então dar limite é uma coisa. Por exemplo, olha, filha, se você fizer isso, a mamãe não vai te dar outra, né? E aí não dá outra, né? Combina, ó, só depois de tal tempo você vai ganhar outra. E honra isso. Porque senão a criança vai subir em cima, montar em você e fazer o que ela quiser com você. Porque aquilo que você promete, a tua palavra, você não tem palavra perante aquilo que você promete. E as crianças, elas são bem safadas, porque elas vão começar a te testar, elas vão ver que elas conseguem, elas vão ver que elas têm poder sobre você e elas vão começar a te testar, tá? Mas assim, é uma fase natural, né? Então, quem sabe uma fase de dar brinquedos mais baratos, quem sabe para as crianças, né? Que é a fase exploratória, né? Vai arrancar o carrinho, vai tirar a roda, vai tirar a cabeça da boneca, vai arrancar, vai cortar, vai riscar nas coisas, é exploratório. Então, como que você pode facilitar essa fase para essa criança, sabe? Uma coisa interessante também, cuidado para não colocar uma organização excessiva para a criança, tá? Porque no momento que você obriga ela a ser organizada, obriga ela a ser de um jeito, ela vai se tornar na vida adulta sem iniciativa, meio parada para certas coisas, tá? Então, digamos assim, tem um monte de brinquedo aqui, tá? Tá um caos a casa. Aí o que que você tem que fazer? Você tem que trazer a criança sempre na brincadeira. Filha, a mamãe precisa passar, me ajuda, coloca os carrinhos para o lado, coloca as bonecas para o lado. Filha, a gente tem uma missão. Até o papai chegar, a gente precisa fazer isso, isso e isso, porque depois o papai chega e a gente vai sair, a gente vai na pracinha, a gente vai isso. Você entende? Não no lugar de, ai, o papai vai. Ai, o meu pai, meu Deus, não pode. Meu Deus, meu pai chega em casa sem estar tudo organizado. Não, cria um teatrinho ali e envolve a criança. É assim que você consegue educar e não educastrar, tá bom? Inclusive, você tem rinite, sinusite. O nariz, ele é a representação do ego, né? A rinite, ela escorre aqui. A sinusite é uma inflamação. Então, tanto uma coisa quanto outra significa que você foi castrado nessa fase aqui, tá? Tanto nessa fase quanto nas outras também pode acontecer ali, principalmente na fase anal, na fase anal e na fase fálica. Porque você queria fazer as coisas e os pais não deixavam. Você queria botar tal roupa, os pais não deixavam. Você riscava a parede, os pais brigavam. Você, entende? Ele foi castrado. Ele pensou, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Porque o que que a gente tem que entender? O mundo da criança é diferente do mundo de adulto, que nem eu comentei. A gente tem consciência, a criança não tem. Então, é o adulto que tem que pensar pela criança, né? Então, se eu sei que ela vai começar a riscar, deixa eu achar um lugar para ela riscar. Se eu sei que ela vai arrancar a cabeça das bonecas, deixa eu comprar uma boneca mais barata.
Deixa eu fazer uma brincadeira com ela diferente. Deixa, enfim, você entende? Você é o adulto, você vai ter que criar um ambiente para essa criança e não deixar essa criança viver no ambiente de adulto. Entende? Dentro do ambiente de adulto, você vai ter que criar um ambiente de criança para essa criança, porque senão ela perde as fases dela também. Ela não vive, porque essa fase do 0 a 7 anos é a fase do emocional. Por isso que indicam também, esse conhecimento egípcio antigo indica que as crianças não entrem na escola antes dos 7 anos de idade, porque elas precisam desenvolver o emocional, que vem da criatividade, que vem dessa paciência, que vem desse ser ela. Ela precisa disso. E aí ela começa a ler com 5 anos, ela já vai para essa parte racional. Aí ela se torna um adulto e desenvolve o racional antes da hora. E aí fica mais frio, mais gelado. Sabe aquela pessoa? Ai, gelar, meu Deus, gelado é um iceberg. A gente até brinca, né? Que o aquariano é um gelo. Ele tem coração de gelo. Não sei, né? Vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer uma enquete. Será que todos os aquarianos foram castrados na infância? Não sei, né? Mas enfim. Então, tem essa parte aí também para cuidar, tá bom? Então, lembra. A criança é criança, ela não é adulto. Então, como que eu, adulto, posso criar um ambiente saudável de criança, para ser criança, né? Da forma mais elevada. A questão da roupa também, continuar incentivando, né? O que você acha? Né? O que você acha? Né? Qual roupa você quer colocar hoje? Enfim, né? Hoje a mamãe escolhe, amanhã você escolhe, tá bom? Enfim, tem que ser a coisa mais leve. Essa coisa mais rígida não vai dar certo, vai dar ruim. Mas não significa que quando você tem que dizer não, você vai dizer não. Mas não significa que você vai dizer não e vai deixar a criança chorando. Você pode acolher ela, porque ela tá triste. É o que a gente faz quando a criança está triste, a gente acolhe. Não, não vai, não vai, né? Ah, tá 0 graus, quer botar biquíni? Não, hoje não dá. E não bota. Então, é esse equilíbrio, nem 8 nem 80, meio do caminho. Lembrando que você é adulto, você tem a consciência, você sabe o que fazer. A diferença é que às vezes você tem tanta crença, você tem tanta dor que você não enxerga como agir da forma mais elevada, tá? Porque é um instinto ser mãe e ser pai. É, E a rinite, né? Eu tava falando ali me perdi. Eu tava falando ali do nariz, o nariz representa o nosso ego. Então aqui sai uma coriza. Então é como se é um tipo de negação. Eu nego pelo nariz porque eu não posso falar porque eu fui castrado. Então, na vida adulta, toda vez que atacar a sua rinite, observa, porque você tem alguma autoridade que fez a mesma coisa com você, te castrou, disse que você não podia fazer alguma coisa, ou falou mal do seu trabalho, ou alguma coisa com uma autoridade, porque os pais são autoridade, né? Então você estava ali fazendo as suas coisas e o pai ele dizia, não, não pode, não, isso não pode, não, não sei o quê. Então, na vida adulta, toda vez que atacar essa rinite, tem a ver com esse lugar aonde você foi também castrado na vida adulta, né? Então, eu nego pelo nariz aquilo que eu não posso falar. Então, pessoas que têm rinite têm uma questão bem forte com o chakra laríngeo, porque elas sentem que elas não podem se expressar da forma mais elevada. E essa fase aqui, ela traz muitas coisas que a gente chama de perversidades. Então, essa fase, ela é bem importante. É dessa fase que, se der ruim, a criança cria várias perversidades, várias questões que vão atrapalhar bastante a vida delas. Eu vou falar alguns, eu não vou falar todos, tá bom? Por exemplo, exibicionismo, né? Aquela mulher que ela precisa postar foto o tempo inteiro. Um exemplo, tá? Ela precisa. Aí ela posta uma foto de biquíni. Daí quando vê, ela posta uma foto quase pelada. Aí quando ela precisa, ela tem necessidade de ser vista. É porque deu ruim lá em algum momento e ela precisa ser vista. Ela tem necessidade de ser vista. Só que não é natural. Porque quando a gente tem uma coisa importante que eu vou falar. Quando, a não ser que seja trabalho, tá? Pessoal. Quando você tá bem, você não sente a necessidade de ter que os outros te vejam, de postar uma foto. A não ser que é uma inspiração, algo assim, mas você nota a diferença de pessoas que postam com uma autoestima e outras que postam em um lugar de desespero. Me olha, por favor, né? Então tem a ver aqui também, tá?
Uma outra coisa é o masoquismo, que eu falei lá no início do vídeo, né? A criança, ela entende que para ela sentir prazer, ela tem que sofrer. Então, quem sabe foi uma criança que os pais diziam assim: não, eu vou te bater para você aprender. Olha só, né? E aqui, enfim, aí aqui tem a ver de forma geral, tá? Mas o masoquismo em si, o prazer para sofrer, o que que acontece? Pensa só, a criança tá lá mexendo nas partes íntimas dela, tá lá fazendo, né? Tá mexendo. Aí ela apanha porque tá fazendo isso. Ou seja, eu tô sentindo prazer e eu apanhei. Então o prazer vem pela dor. Aí ela atrai um masoquista ou uma masoquista, acaba com a vida dela ou atrai situações muito difíceis porque ela sente prazer em sofrer. Olha o quanto isso é sério, né? O narcisista também vem daqui, ou seja, cria-se um narcisista, né? Então, normalmente a criança que é narcisista, ela é criada como se ela fosse um troféu. Os pais dizem, não, você é a melhor. Você, ou seja, sempre comparando, você é melhor que os outros. Você é mais inteligente que os outros. É diferente de dizer, filha, você é muito inteligente. Agora, filha, você é mais inteligente que os outros. Você tem que ser melhor que os outros, sabe? É um troféu, é uma coisa intocável, às vezes até uma super proteção. Aí a criança cresce, ela não consegue ver o outro, porque só existe ela. Ela só vê o umbigo dela, né? E aí vem o narcisista, que ele faz o que ele quer, tá? Mas vem dessa falta dos pais também, tá? Então, ai, meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista. Sim, porque essa criança foi criada muito provavelmente por um narcisista também. Isso fica se repetindo, né? Não sabemos os karmas que temos passado. Uma outra coisa interessante também é o homossexualismo. Aqui, eu gostaria que você atentasse para uma coisa, tá? Eu vou usar duas expressões. Eu vou usar homoafetivo para casais que gostam do mesmo sexo, tá? E vou usar homossexualismo, que é um tipo de problema que acontece quando dá problema lá com a mãe e com o pai, tá? Então vamos lá. O homoafetivo é aquele casal que gosta, se relaciona com o mesmo sexo, porque ele é um ser espiritual. Ele veio diferente. Então ele não tem mais essa coisa de homem e mulher. Ele já transcendeu isso. Normalmente, a pessoa que é homoafetiva, ela vem com o poder de cura nas mãos. Então, se você, maravilhoso, maravilhosa, provavelmente mulher, né, vai estar assistindo aqui, é a homoafetiva, é interessante você observar se, quem sabe, você está na profissão certa. Sabe que não tem alguma área aí ligada à cura? Porque você tem muito poder nas mãos e você veio para usar isso da forma mais elevada, tá bom? E a parte do homossexualismo ali, ele tem a ver com crianças, com adultos que não são homoafetivos, não vieram como homoafetivos, mas eles têm um problema tão sério com a mãe que eles começam a se relacionar, por exemplo, uma mulher, tá? Ela tem um problema tão sério com a mãe foi tão durona com ela, a mãe era dura, a mãe era rígida, que ela pensa, eu não consigo me relacionar com a minha mãe, então eu vou ter que encontrar uma mulher para me relacionar. E aí ela acha que ela é homoafetiva, mas na verdade ela tem uma coisa que é o homossexualismo, que também é um problema que acontece nessa fase. O homem também, o pai foi tão duro, tão inacessível, tão complicado que ele pensa, eu não consigo chegar no meu pai, então eu preciso transferir para um homem me relacionar com o homem, mas ele não é. Então, é no autoconhecimento que as pessoas vão descobrir se elas estão, ou se elas são homoafetivas mesmo, se elas vieram com essa missão, ou se, na verdade, elas estão nesse lugar do homossexualismo, né? Que, que na verdade é uma ferida e uma dor que você tem que trabalhar com a tua mãe e com o teu pai. E isso você vai entender na terapia, você vai entender realmente essa questão. Porque a questão não é em si você se relacionar com o homem ou com a mulher, mas é por que que você faz isso. É o que que tem por trás que talvez está te atrapalhando. Entende? E uma outra coisa é o sádico, né? Todo mundo já viu 50 Tons de Cinza? Christian Grey, lindo, maravilhoso, mas ele era sádico, né? Ou seja, ele sente prazer em bater. Por quê? Pessoas que são sádicas, elas viram o pai, por exemplo, batendo na mãe, e a mãe continuou com o pai. Olha só, né? Às vezes as mulheres dizem assim: ah, não, eu vou continuar no meu casamento pelos meus filhos. Eu ouço muito isso. E ela apanha.
Claro que tem toda uma questão por trás, né? E aí o que acontece? Ela cria uma criança sádica, porque ela viu, bom, se meu pai bateu na minha mãe e a minha mãe ficou, é porque minha mãe ama meu pai, então eu preciso bater nas pessoas, né? E aí ele usa o sexo para isso, enfim, se não usa de violência de outras formas, para demonstrar o meu amor. Olha que doido, olha que loucura. Inconscientemente, eu estou demonstrando meu amor, porque foi o que eu vi. Lembra, a criança não tem a consciência que a gente tem. Então, criar filhos é mais complexo, né? Acho que vocês já sabiam que era complexo, mas talvez agora vocês entenderam que é um pouco mais complexo. Só que é um complexo que, se você se trabalha, fica mais fácil. Porque senão você fica com dois problemas, né? Você fica com as tuas dores e mais a bagagem de criar uma criança que você nem sabe como, né? Então pode ser leve, só que você precisa se terapeutizar. E uma outra coisa bem interessante também é a anorexia, vem nessa parte também, tá? Mas olha só que interessante. Não significa que é todos, tá bom? Mas grande parte de pessoas anorexas foram abusadas na infância, foram molestadas na infância, porque elas se sentem sujas, tá? Toda vez que você vê que a criança começa a se sentir suja, que normalmente não é a criança que expressa isso, é o adulto na terapia, né? A mulher diz pra mim, ai, eu me sinto suja, eu me sinto nojenta. Às vezes ela foi molestada e ela nem sabe, lá na infância. E às vezes foi realmente com penetração, e às vezes não foi com penetração, foi de outra forma. Mas não significa que não foi um abuso, sabe? Então, tem isso também, né? Então, pode ser que tenha algo nesse sentido, tá? Algumas informações no geral aqui antes da gente ir para nossas outras fases, tá? Que eu vou dar uma pincelada nas outras fases. Eu comentei sobre a questão da libido, né? A criança não tem libido até mais ou menos ali 13, 14 anos de idade, então você não pode exercitar essa sexualidade da criança. Então, troca um prazer pelo outro dela, tá bom? E o que que acontece? Eu comentei também que crianças que eram abusadas elas ficavam mais agressivas e mais violentas, né? Inclusive, Roma sabia disso. Não é à toa que eles ganharam muitas guerras, né, no passado. Eles já conheciam a mente humana, já tinham conhecimentos do Egito, da Grécia, e eles já usavam a favor deles. Então, o que que eles entenderam? Se uma criança fosse exposta, ali com 7 anos, por exemplo, ela fosse exposta, 6, 7 anos, ela fosse exposta à sexualidade, eles sabiam que a criança ficava mais agressiva e violenta. E o que que eles precisavam da guerra? Soldados sanguinários, né? Mais agressivos e mais violentos. Aí o que que eles faziam? Eles pegavam os meninos de 6, 7 anos e colocavam em orgias. Então, desde criança, a sexualidade começava mais cedo. Aí chegava lá nos 14 anos, eles iam para a guerra e eles tinham muito mais sangue nos olhos do que outras crianças que não foram estimuladas. Olha que doido, né? Usando um conhecimento maravilhoso, só que para o mal, né? Mas enfim, foi do jeito que tinha que ser. Não sabemos quem estava na guerra, provavelmente eles mesmos da guerra precisavam trabalhar um karma lá também, né? Mas enfim, a gente tem que cuidar para não usar o conhecimento do bem para o mal. Uma outra coisa bem importante, que inclusive isso deu um problema tão grande, deu hater para tudo quanto é lado. Eu fiz um vídeo no Instagram uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, aonde eu falei que a criança não podia mais dormir com os pais depois de 2 anos de idade. Meu Deus, as mães me lascaram. Mas é interessante a gente perceber que quando qualquer profissional traz algo, é muito provável que ele estudou para isso, é muito provável que ele está trazendo uma linha de raciocínio de alguma coisa, né? Então é muito interessante que você se questione. Você não precisa pegar como pronto as informações das pessoas, mas você não precisa brigar contra isso, até porque tem um espelhamento, né? Se você fica braba comigo, é porque você está vendo em alguma coisa que eu estou falando, ou em alguma coisa em mim, se tem alguma coisa em mim que te incomodou, meu óculos, meu brinco, minha roupa, não sei, meu jeito, não sou eu, é um espelhamento, é que nem a criança, a vida está te mostrando alguma coisa que você não gosta, não quer ver sobre si. Então, essa questão dos 2 anos de idade aqui é um conhecimento que vem lá de trás também. Porque o que acontece? No momento que você começa a colocar a criança para dormir com você, você está dizendo para a criança: eu estou entre os meus pais. E inconscientemente você começa a afastar
o teu parceiro de você ou a tua parceira de você. Então a criança tem a caminha dela, mas é claro que isso vai ter que ser feito de uma forma lenta, adaptada, tranquila, e não abrupta. Não, agora você vai dormir na sua cama, morre chorando. Não. Vai ter que todos os dias ele ir trabalhando e trabalhando e trabalhando, entende? É que nem uma mamá. Falei que a criança se torna folgado, né? Então é a adaptação, porque senão você não está criando uma criança para o mundo, você está criando uma criança para você. Só que ela vai para o mundo, não interessa se você acha que ela vai, não interessa se você acha, se você está criando para você, ela vai ter que ir para o mundo e quem vai sofrer é ela e não você. Experiência própria, tá bom? Experiência própria. Então, se você ama o teu filho, a tua filha, prepara ele para o mundo, não para tuas asas, porque tu não vai ficar aqui para sempre, tá bom? É, Então é interessante que a criança tenha o quartinho dela, a caminha dela, e que você conduza isso para ser o mais confortável possível, tá bom? Inclusive, pais que fazem questão da criança dormir junto é que o relacionamento deles não tá legal. E às vezes eles nem sabem que não tá legal, eles só colocam a criança no meio, tá? Uma outra coisa, nunca deixa a criança no meio de vocês, tanto na cama quanto em outros lugares, tá? Sentado no sofá, a criança sempre no meio. Tá andando no lugar, a criança sempre no meio, porque ela entende que ela tá entre vocês. E ela não tem que estar entre vocês. Vocês são um casal forte e ela é fruto desse casal. Ela tem esse apoio dos dois. Mas no meio é como se ela vai entendendo, acho que eu posso manipular minha mãe e meu pai. Inclusive, tem uma fase que a criança, às vezes, dependendo, ela tenta separar o pai e a mãe, tá? Porque ela quer. Ali vem também uma fase onde ela se apaixona pelo pai, né? E o menino, às vezes, se apaixona pela mãe, né? E é esse lugar onde fica tudo muito confuso na cabeça da criança e às vezes ela tenta separar, tá? Enfim, não vou, eu ia entrar nessa parte, mas eu não vou entrar. Mas pesquise sobre isso, tá? Pesquise sobre complexo de Édipo e complexo de Electra, tá? Pesquise sobre isso. Uma outra coisa interessante, quando você for dar banho na criança, cuidado para não focar tanto nas áreas genitais, ou seja, procura dar banho na criança com esponja e tenta passar no corpo dela da mesma forma, ou seja, eu vou passar aqui e eu vou lá na periquita e vou passar da mesma forma, no penizinho e vou passar da mesma forma, eu não vou ficar lá roçando, estimulando, porque são você que está estimulando essa parte da sexualidade da criança, tá? Uma outra coisa interessante eu já tinha falado, né, da criança cristal. A criança cristal, ela tem a tendência de demorar mais para falar. Já a criança índigo, ela tem a tendência de ser mais brava. Então, compre esse livro para entender sobre as crianças, para ver se a sua criança não é assim, tá? Agora a gente vai para outras fases onde eu vou dar uma pincelada, tá bom? Então a gente chega na fase de 6 anos. A fase de 6 anos é a fase do egoísmo, e é o egoísmo necessário. Então é a fase que, tipo, não, é meu, essa caneta é minha. Ah, divide com o coleguinha, não quero. Então, o ideal seria que você não forçasse. Você pode conversar sobre dividir, tentar fazer uma troca, mas não, tá? Então, às vezes, os pais eles ficam com vergonha dos outros acharem que o filho deles é egoísta, mas ele tá vivendo uma fase de egoísta, tá? Só para você saber. Aí você pode olhar para a pessoa, não, é que sabe o que é? 6 anos é a fase de egoísmo da criança. Ela precisa, porque ela tá entendendo quem ela é, o que ela é dela, é uma fase necessária. Então você pode explicar, você pode ensinar para o outro pai e não arrancar da criança, dar para o outro e deixar a criança chorando, porque ela pensa, eu não posso ter o que eu quero. Isso é meu, eu não posso ter o que eu quero. Entende? Então, são pequenos detalhes, tá bom? E 6 anos também é a fase que a criança vai aprender, ela começa a ser líder dela. Então, ela tá aprendendo a ser líder, e você vai lá, arranca o brinquedo dela. Que tipo de liderança ela vai aprender? Entende? Então, é você que vai ensinar essa criança a ser líder, dependendo da atitude que você vai ter com ela. 7 anos é literalmente essa fase da liderança também, né? Então, com 6 anos, ela começa a entender que ela é líder de si, né? Ela começa esse processo, porque é a fase do egoísmo, e com 7 anos é literalmente essa fase da liderança.
Então, é a fase que você precisa ensinar essa criança a reconhecer as emoções dela. Então, quando você vê que ela tá brava, você fala, filha, filho, você tá bravo? E não chega perto, porque senão você ancora, tá? E depois as pessoas abraçam ela depois de adulta e ela sente raiva e não sabe por quê. Olha só, ancoragem, pesquise sobre isso também. Agora, se ela tá triste, precisa abraçar, precisa beijar, precisa consolar. Então, com 7 anos de idade, os pais deveriam ensinar as crianças a lidar com as emoções e deveriam ensinar a dar o nome. Filha, você está se sentindo triste? Você está se sentindo, você está com dor? Você tem que dar um nome. Você está com raiva? Você está feliz, filha? Porque ela pensa, isso aqui, minha mãe falou felicidade, então eu entendi. Porque senão você vai para a vida adulta e você não reconhece o que você está sentindo, que é o que mais acontece na terapia. Eu digo para a pessoa, o que que você está sentindo? A pessoa me descreve tudo, menos o nomezinho pequenininho de sentimento. Felicidade, culpa, tristeza, porque ela não sabe identificar as emoções dela. E se ela não sabe identificar as emoções dela, ela não vai saber identificar as emoções do outro. O relacionamento da vida é com o outro. E aí ferra tudo. Porque ela não sabe lidar com ela, logo, ela não vai saber lidar com o outro também, né? Aqui também é a fase dos 7 anos que ela começa a sair da energia da mãe e começa a energia do pai. Então, seria a fase ideal de ir para a escola, né, para trabalhar esse lado racional. Porque senão fica racional, muito racional, frio e calculista, quando desenvolve esse lado é, mais forte, né? E também, com 7 anos de idade, dependendo da forma com que ela foi conduzida até aqui, ou ela reprime as emoções ou ela fica mandona, tá? Então, tem isso também. É, E aqui é a fase que nem eu comentei que ela começa a ressoar o pai. Então, dá folga para a mãe. A mãe já fez o trabalho dela. Não é que ela vai embora, vai abandonar a criança, mas ela para de ressoar, né? Então, aí começa a mostrar para o pai o que que tem dele ali. Uma coisa interessante também é que eu comentei lá, né, do narcisista e tal. Mas quando você bate na criança e você fala, né? Ó, eu tô fazendo isso para você aprender, você cumpre a ordem na dor. E ela entende que a vida dela vai ter que ser na dor. Para ser correta, vai ter que ser na dor, sabe? Então, por isso que dizem para não bater nas crianças, é porque bater, encostar é ancorar. Então, você está ancorando dor. E aí, que nem eu falei ali. Tá mexendo nas partes genitais ali, tá sentindo prazer. Você bate, ela entende, para eu sentir essa coisa gostosa aqui, vou ter que sentir dor. Aí você é aquela mulher que gosta de apanhar no sexo, por exemplo, apanhar na vida, apanhar no marido, fora do sexo, né? De várias formas. E quando você bate e fala, vou te bater porque você precisa aprender, ancora, para eu cumprir uma coisa, vou ter que apanhar. E aí vai para a vida desse jeito, sabe? Então, a criança, ela é tão calma como os pais e ela é tão agitada e terrível como os pais também. Só que baseado no inconsciente, tá? E uma coisa bem importante que é muito comum, pelo menos era, né? A criança apanhar batendo na bunda. A bunda, o glúteo, representa o nosso poder pessoal. E você vai lá e dá na bunda da criança. Ou seja, você tenta achatar o poder pessoal da criança. E aí vem o quê? Complexo de inferioridade. Então, tudo tem um porquê. O corpo é um mapa, né? Então, conduzir a criança da forma mais elevada, sem ter que bater, seria o ideal. Com 9 anos, a criança se torna a proprietária da sua casa, tá? Você paga as contas, você paga tudo, mas ela é proprietária. Ela é a pessoa que ela acha que manda. E ela começa a querer copiar os pais. Então, normalmente é a fase que ela já quer, às vezes até antes, tá? Mas ela quer botar o salto da mãe, o menino já quer botar o terno do pai, a gravata do pai. Ele quer copiar porque ele entende, eu acho que eu tenho que copiar, para eu ser amada, eu tenho que copiar. Com 10 anos, entra a pré-adolescência, ou seja, não é nem uma criança, nem um adolescente e nem um adulto. Então, é uma fase bem confusa, tá? Por isso que dizem, começou a pré-adolescência, começou o problema. Porque é uma fase muito confusa, ela não sabe quem ela é. Nós, na vida adulta, não sabemos quem somos. Imagina uma criança que com 6 anos, também Freud até fala que mais ou menos 6 anos a criança tem uma crise existencial, porque ela era um bebê e agora ela já é uma criança. E depois ela vai se tornar um adulto.
Ela tem uma crise existencial mais forte ainda que a crise que normalmente as pessoas de 30 anos têm. Olha quanto é forte, né? Então, com 10 anos também tem essa coisa. Então, é uma fase que você vai ter que ter muita paciência, até porque a criança ser mais tranquila aqui vai depender das fases anteriores. Se as fases foram cumpridas direitinho, vai ter 10 anos maravilhoso. Se as fases não foram cumpridas, talvez seja um pouco mais desafiador. Com 11 anos de idade, é a fase de individuação. É a fase que o ser, ele quer se desvincular dos pais, porque ele quer entender quem ele é. Então ele começa assim: ai, filho, vamos lá na tia, que ele sempre ia. Não, eu quero ficar aqui mexendo no computador. Ai, vamos lá na loja? Não, eu não quero. Muitas vezes se isola em casa, mas também depende, ele se torna antissocial se as fases lá de trás não foram boas, tá? Senão ele fica mais tranquilo. Ele tem sim essa coisa, muitas vezes ele se isola, muitas vezes fica tímido, antissocial, tem assim, só que é na medida certa. Só que quando as fases lá atrás não foram legais, ele se fecha total, porque ele precisa, tipo, sai daqui, né? E normalmente ele transfere o amor da mãe para um primeiro amor. E o amor do pai para um primeiro amor. Ele transfere, ele começa a ver que ele pode amar uma outra pessoa, não só o pai e não só a mãe. A fase de 12 anos, né? Essa fase da adolescência vai de 12 a 18, né? Mas a fase de 12 anos é a adolescência. Então, eles são mais dramáticos, eles têm emoção à flor da pele, eles são como se fosse um carro desgovernado, né? Ele não sabe para onde é que ele está indo, está completamente perdido. Então é muito importante que as outras fases foram ok, e é muito importante que nessa fase, quem sabe, tenha um acompanhamento psicológico, se ainda não foi, né? Porque muitas vezes é necessário até antes esse acompanhamento. Só que essa fase também é a fase que às vezes a criança fica do contra. Então, tudo que você falar para ela fazer, ela vai dizer que não quer, né? Então, enfim, tem que ter conversa e tudo mais. Uma forma de fazer com que esse adolescente se abra é levar ele para o teatro, para uma aula de canto, instrumentos musicais. Aí você estimula essa criatividade e a criança, ela consegue sublimar essa fase que ela está vivendo, tá bom? E aí a gente tem a fase dos 14 anos, que eu digo que seria a independência dos pais, mas com uma tornozeleira eletrônica. Por quê? Nós somos uma alma que estamos presos do corpo, né? A criança, ela tá mais preso ainda, porque quem conduz ela é o adulto. A gente é adulto preso no corpo, mas a gente se conduz perante a vida. A criança, quem conduz ela é o adulto. E aí o que acontece? Por que que eu digo que ela sai para a liberdade, mas ela fica com a tornozeleira eletrônica? Porque ela vai com o pendrive do pai e da mãe, das duas fases. Então, se foi legal essas fases, ela solta a tornozeleira. Se não foi legal essas fases, ela mantém a tornozeleira. Então, a forma com que você foi criada, ou vai te dar liberdade total, ou vai te dar uma liberdade provisória, que você vai manter a tornozeleira eletrônica. E de qualquer forma, você vai levar a bagagem dos seus pais junto com você, sabe? A fase de 14 anos é uma fase bem importante porque é a fase que essa criança ela precisa saber identificar o que que o outro está sentindo. Só que para ela identificar o que o outro está sentindo, a fase de 7 anos, onde você ensina as emoções para ela, precisa ser cumprida. Porque aí entra num assunto chamado setênios. Eu vou deixar um vídeo aqui para você entender o que é. Mas basicamente assim, a gente vem para a Terra, cada um com a sua missão, tá? Cada um tem uma missão específica. Mas tem missões que todo mundo tem que cumprir a mesma. E de 7 em 7 anos a gente tem missão para fazer. Porque senão, nosso pai, Deus, ele pensa, não está fazendo serviço, vou mandar embora. Vou mandar de volta. Deixa eu recolher a mercadoria porque essa mercadoria está com defeito. Então, existem, inclusive, muitas mortes com datas que bate bem no setembro. Você pode achar que, não, isso daí não é acaso, né? Mas pesquise pessoas que morreram com datas específicas. Eu vou te mandar o vídeo aqui, o vídeo da Cristina Caro, inclusive ela cita pessoas que faleceram
nessas datas, tá bom? E aí o que acontece? O primeiro setênio é até os 7 anos. Então, para essa criança cumprir esse setênio, depende dos pais. Então, depende de você ensinar para ela as emoções dela. Dos 7 aos 14, ela, no momento que você ensina ela a desenvolver as emoções, os sentimentos, conduz da forma mais elevada, ela vai conseguir perceber o outro, porque ela percebe a si. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa ela não tá bem, tá? Digamos dois casal, tá? A mulher não tá bem. E o homem, ele olha pra ela e trata ela normal. E ele não vê que ela tá bem, que ela não tá bem. E ela fica brava. Como assim você não viu que eu não tava bem? Não vi, você não me falou. Daí entra aquela história da bola de cristal. Então, sim, a gente não tem uma bola de cristal, mas se você tem uma fase bem desenvolvida, o outro não precisa falar pra você que ele não tá bem. Você sente que ele não tá bem. Você vê na face dele. Então, quando uma pessoa não reconhece nela as emoções e os sentimentos, ela não vai reconhecer no outro também. Eu tenho um namorado que ele era extremamente ciumento, daí eu falava, nossa, como você é ciumento? Ele falava, eu não sou ciumento. E ele não estava mentindo, dá pra ver que ele realmente ele não se sentia ciumento. É porque ele não se percebia, ele não percebia os ciúmes dele, porque provavelmente a primeira fase não deu muito certo. E a segunda fase ele não consegue reconhecer do outro. E ele também não conseguia perceber, às vezes, quando eu não estava bem. Eu tinha que falar. E claro, temos que falar, né? O outro não tem que adivinhar. Mas é algo que atrapalha, tá bom? Então, basicamente, essa fase é a liberdade, tá? Onde você vai colocar, tocar o teu pendrive. Então, se programou funk, vai tocar funk. Se programou música clássica, vai tocar música clássica perante a vida, né? Se programou escassez, vai tocar escassez. Se programou traição, vai tocar traição. Se programou abundância, prosperidade, vai tocar abundância e prosperidade. Se programou ódio, vai tocar ódio. Se reprogramou amor, se programou amor, vai tocar amor, tá bom? Eu vou deixar o vídeo aqui, mas eu só vou comentar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, então tem a primeira fase, de 7, reconhecer as emoções. A segunda fase, onde você precisa aprender a reconhecer as emoções do outro. E tem a fase de 21 anos. 21 anos é a fase onde você precisa ir para esse lado espiritual e lado artístico. Você precisa reconhecer a espiritualidade. Muitas pessoas fazem isso de forma automática, tá? Mas aí, qual é o problema? Se você não cumpre 3 setênios, no próximo, o pai te pega. Ele diz, ó, mercadoria do defeito, deixa eu mandar embora. Então é muito importante que a gente compre os nossos setênios, tá? Então, por que que muitas pessoas morrem com 28 anos de idade? Porque elas não cumpriram os 3 setênios. E aí elas vão embora. Inclusive, se você não cumpre 3, você pode falecer em algum momento, tá bom? É uma coisa bem séria, mas eu vou deixar o vídeo aqui para você ver, tá bom? Tente encarar com normalidade, porque na verdade a morte, ela não é uma morte. Você vive, você renasce em outro lugar, em outra dimensão. Mas olha só, com 28 anos, a Amy Winehouse faleceu. Na verdade, com 27 ali, para 28, né, nessa virada. Cristiano Araújo, um cantor sertanejo famoso aqui no Brasil, faleceu com 29 anos, virada ali, né? 28, 29. Kurt Cobain faleceu com 27 anos. Júlio César, do Mamonas Assassinas, com 28 anos. Faleceram vários juntos, né? E ele tinha 28. E tinha um outro que tinha 21 também, se não me engano. O Bochecha, do Claudinho Bochecha, faleceu com 26 anos. E aí segue os setênios, 35, 49, ou seja, de 7 em 7 anos você veio para fazer alguma coisa. Então, 7 anos você veio para reconhecer as suas emoções, aprender a reconhecer a emoção dos outros para poder conviver com eles. Veio para trabalhar essa parte artística que estimula a tua criatividade, reconhecer o mundo espiritual, que tu já está mais pronto com 21 anos, né? Com 28 anos tem uma outra tarefa, com 35 tem outra, que eu vou deixar aqui o link para você, tá? É imprescindível que você faça isso, que você reconheça as tuas fases, porque isso faz total diferença na sua vida. Então, assim, essa foi a nossa aula sobre criação de filhos, né? Uma mistura dinâmica, quântica aqui com vários conhecimentos. Vou pedir que você sinta no teu coração se essas coisas que eu falei faz sentido. Se ficou irritado comigo, eu sinto muito, mas é um espelhamento que você precisa trabalhar na sua terapia, tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula aqui no YouTube.